O primeiro anúncio importante aqui é esse evento que nós vamos fazer quarta-feira, às 21h30. Né? Um evento da fábrica, fábrica EBD, uma live que nós vamos fazer sobre a estratégia, baseado nesse livro. Eu trouxe até o livro aqui para o pessoal. Olha, maravilha, maravilha. Esse livro, A Estratégia. Gente, eu vou dizer para você, o Fernando, na verdade, o pastor Fernando já tinha falado desse livro já há um monte de tempo. E eu sempre relutei de ler, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa interessante. Você sabe por que eu rejeitei de ler, Fernando? Porque ele é feio. Porque a capa é feia. A capa... a capa é feia. A capa é feia, a capa não é atrativa. Mas eu vou dizer, gente, que livraço. Não estou fazendo propaganda para comprar livro da Central Gospel, não, mas olha, vale a pena, é um investimento que vale a pena. O que esse Louis Sheldon aqui escreve, parece que ele escreveu em 2012 esse livro, se eu não me engano. Meu irmão, é o que está acontecendo agora aqui no Brasil. Parece que a onda, ela vem, né, num crescendo e vem arrastando. E essa onda que ele previu lá virou uma tsunami. Isso está no Brasil agora. Vários acontecimentos que, né, de alguma maneira assolaram lá o Canadá, os Estados Unidos, agora estão sendo replicados aqui no Brasil. Então, exatamente. Olha, eu estou falando aqui que eles têm método. E é verdade, tem método. Os caras... na verdade, você tem uma coisa que Satanás não brinca, é de ser diabo. É de ser adversário. Né? Não brinca em serviço. E isso tudo aqui, essa estratégia aqui, é uma coisa organizada, articulada, bem feita para destruir as famílias e a sociedade. E a gente vai ter que dar uma resposta nisso aí. Na verdade, então, na semana que vem, nós estaremos numa live para falar sobre, não só sobre o livro, né, trazer alguns insights do livro, mas falar sobre as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, sobre, né, os aspectos legais, né, as leis que estão sendo trabalhadas, né, como é que essa agenda LGBT que está sendo imposta goela abaixo por nós, e em algumas situações a Igreja de Cristo está dormindo. Está dormindo. E talvez a gente só vai acordar quando a gente for obrigado, por exemplo, a contratar, por força de lei, Sepúlveda, daí é verdade, contratar gente que não coaduna, ou ser obrigado. E você, por exemplo, ser um empregado doméstico, alguma coisa, alguém que vai trabalhar na sua casa, cuidar do seu filho, você ser obrigado a contratar alguém que não comunga dos teus valores. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, eu convido vocês, se puderem, assistam, né, comprem o livro, invistam, leiam, porque... de cota, de tudo, negócio sério, negócio sério. Inclusive, quando eu estou dizendo para você, a igreja como organização ser obrigada, não é faculdade, obrigada, o negócio é sério, negócio é muito sério. Os caras estão impondo esse negócio de... A gente às vezes quer é bobeira, esse negócio de gênero neutro, linguagem neutra, essa é besteira, coisa de gente retardada, não é não. Eles têm método, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que estão fazendo. E tem uma coisa que chama, pastor Ivanildo, janela de Overton, não sei se ouviram falar sobre isso, a ideia é que os caras jogam uma ideia, alguma coisa absurda, mas na verdade o que é que eles querem? Na verdade eles não querem chegar lá em cima do degrau, não, eles querem subir aqui mais um degrau. Então ele joga um negócio lá em cima, aí tem aquela grita, aí desce aí e fala, não, mas isso aqui é tolerável, isso aqui e tal. Né? Eles veem que esse negócio de direitos humanos, né? O direito de amar, fala, não, a gente não tem o direito de amar, e você, mas não é isso que eles querem, não. Não é isso não, o negócio é sério. Então a gente vai conversar sobre esse negócio aí. Desculpa eu tomar o tempo de você logo no começo aqui da aula, eu sei que vocês vieram assistir o pastor Gilson, mas é importantíssimo. Se puderem, divulguem, né? Leiam um livro, que couro come. Acho que é esse anúncio que a gente teria, né, Vaninha? É o anúncio principal. Nós vamos orar aqui, agradecer ao Senhor pela vida do pastor Gilson, orar por ele, para que Deus o abençoe nessa noite aqui, que tenhamos uma aula espetacular. Eu estou muito feliz de hoje não ter que dar uma saída, né? Estava brincando com esse negócio aqui, mas de não ter que sair e voltar e não pegar a aula no meio aqui. Vou assistir desde o começo. Maravilha. Deus amado, louvamos o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença nessa noite. Pedimos a Deus que Tu nos abençoe, nos guarde, nos ilumine. Ó Deus, abre o nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor,
as verdades da tua palavra. Abençoa, Deus, o teu servo Gilson Paulo, pastor, Senhor, que irá ministrar para nós, Senhor, que tu possas revesti-lo, Senhor, de graça, unção, ousadia, Senhor, poder, de conhecimento, Senhor, e sabedoria do alto, Senhor. Que ele possa, Deus, ser um fanal de luz a transmitir, Senhor, as verdades da tua palavra, Senhor, de maneira, Deus, que a gente possamos, ó Deus, esta noite, sermos grandemente edificados. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre a vida do teu servo, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. E a igreja, com alegria, recebe agora o nosso pastor Gilson Paulo. Escracha, Gilson. Glória a Deus e aleluia. Paz de Cristo, meus irmãos. Amém. Bênção pura, maravilha. Antes aqui de avançar, duas coisas. A primeira, corroborando com a fala do pastor Ronaldo, aqui em alinhado, em concordância, somando, de fato, estamos vivendo um tempo extremamente periclitante, né? Um tempo difícil, um tempo complicado, né? Um tempo renhido, ferrenho, de guerra, belicoso. Portanto, a gente precisa, de fato, também sacar da aljava nossas armas e partir para a guerra. Não se pode brincar. Só a guisa de ilustração, agora recentemente na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, aqui, portanto, né, dois projetos importantes, no espaço curto de um mês, não foram aprovados. Quais são eles? Primeiro o Dia da Visibilidade Lésbica, inserir no calendário do município o Dia da Visibilidade Lésbica. Uma vez inserido no calendário do município, caberia ao executivo dar a devida visibilidade. E aonde você pensa que tal visibilidade seria focada? Nas escolas. É o melhor lugar para poder dar visibilidade, com projetos pedagógicos e tal. Imagina que no município, com cerca de 1.550 unidades escolares, quase em torno aí de 600 mil alunos do município, tendo ali, então, uma difusão dessa dita visibilidade lésbica. A votação, 22-20, não passou por 2 votos. 2 votos. Agora, tem menos de um mês. E nesse trabalho, o vereador Alexandre Esquerdo, que na Câmara ele na verdade, a figura do vereador conservador, né? Do vereador contra a ideologia de gênero e tal. Porque não é somente votar. Não é isso. Isso envolve articulação, ligar para os pares, conversar, convencer. É um trabalho hercúleo, para você ver. E quem apresentou o projeto foi a viúva da Marielle, né? Ela resgatou, na verdade, um projeto, um PL da viúva da Marielle, né, reapresentou, e foi uma batalha difícil. Olha só, 22-20. Só que usei o termo aqui, viúva, para quem entenda de modo irônico, só que a ironia nem sempre, às vezes, é detectada, né? Né? Para entender a ironia, requer um pouco de compreensão. De forma irônica, usei aqui a viúva da Marielle. E depois disso, logo em seguida, o Dia da Visibilidade bi. E quem propõe essas questões? Os partidos de esquerda que têm essa ideologia comunista, que cavalgam, que transitam nessa linha, nessa esteira aí, da estratégia de implementação de uma cultura funesta para a sociedade conservadora cristã como a nossa, né? Então, está bem aqui, está pertinho, não está longe não, está perto. É importante, portanto, atentar para isso. Outra coisa, eu quero convidar os senhores, né, para conceder a mim o privilégio e a honra de participar no dia 30 de outubro, às 10 da manhã, totalmente online, de uma palestra que darei sobre reforma protestante, uma abordagem histórico-teológica. Só para lembrar aqui, dia 31 de outubro, comemoraremos 504 anos, né, de reforma protestante, um momento marcante para todo o Ocidente, né? De sorte que um bom cristão evangélico precisa conhecer minimamente os pressupostos estabelecidos pela reforma protestante, que estão hoje aí em voga e também sendo combatidos de modo também ferrenho. Então, se você tiver interesse, né, depois, em casa, aí, vai lá, acesse as minhas redes sociais, @GilsonPauloOficial, ou então no @CrenteDocente, tem parceria com o Crente Docente, viu?
Porque é profético, é porque é profético, né? É profético, né? É profético. Maravilha. Pastor Gilson, vou aproveitar o pessoal, vou fazer aqui vamos dar uma inscrição gratuita. Lá no Instagram do Crente Docente tem essa publicação aí, foi feita hoje. Quem for lá marcar alguém no comentário, né? Vai concorrer aí uma inscrição gratuita. Olha aí que benção, hein? @Crente Docente. Vai lá e garanta a sua vaga da sua palestra. Não, tem uma contribuição. Tem a contribuição. Não, tem a contribuição, tá? É uma semente. Entendeu? Vamos lá. Dito isto, vamos lá, Vanil. Dito isto, a evolução do profetismo em Israel, tá? A evolução do profetismo em Israel. Confesso que essa lição é extremamente difícil, não é uma lição fácil, tive alguma dificuldade na elaboração da mesma, mas como estamos aqui entre amigos e entre especialistas, iremos trocar ao longo da aula questões sobre este assunto relacionado à evolução do profetismo em Israel. É claro, o próprio tema da lição já nos remete a uma ideia de construção, de continuidade, uma ideia de parte de um ponto embrionário, desenvolve-se até se consolidar, se estabelecer. Daí a ideia de evolução. Porque, na verdade, nós temos, enquanto leitores, uma tendência, até equivocada, de congelar o texto, congelar a história, como se tivesse tudo já pronto, já desenvolvido. E nos esquecemos que quando nós nos debruçamos sobre o texto do Antigo Testamento, abarca um período milenar, na verdade, aí, quase 2000 anos de história, basicamente, até mais, quase 4.000 anos de história, 4.000 anos de história desde o Gênesis até Malaquias. Então, você não pode pensar e ler de maneira congelada e esquecer que há toda uma nuance de desenvolvimento, de evolução, em qualquer ponto contido na história humana. A história humana não nasce pronta, ela é construída. Essa construção se dá em função das questões antropológicas, sociológicas, econômicas. É um processo que vai se delineando e cabe ao historiador ter esse olhar de atentar para o espaço no qual os fatos, os atores estão atuando, bem como também no tempo. E no que diz respeito também ao aspecto do profetismo de Israel, da mesma forma. Nada, não nasceu já com Elias, já com a estrutura profética, não, todo um desenvolvimento. É importante que você tenhamos esse olhar para poder, então, compreender as riquezas do próprio texto, da própria história, ok? Focando, então, aqui nessa evolução do profetismo em Israel. Está lá, ó. O profetismo em Israel não nasceu pronto. Há nítida evolução e consolidação do ofício profético. É importante também, por mais que seja uma questão conceitual, você entender umas questões importantes. A palavrinha ofício e a palavrinha ministério. São duas coisas que possuem semelhanças, mas também elas carregam em si discrepâncias, distinções, diferenças. As semelhanças não anulam as diferenças, é importante que seja dito. Quando eu falo em ofício, eu falo de trabalho, de profissão, de atividade. Por exemplo, eu sou professor de ofício. Trabalho enquanto professor, vivo, não importa a minha vida moral, não importa o que eu faço enquanto decisão pessoal, sou professor, casado ou não casado, com 3, 4, 5 ou não importa, professor é profissão. Da mesma forma, quem é advogado, é advogado de profissão. Ministério tem uma outra questão, por mais que a pessoa possa viver do ministério, aí há uma correlação com a própria ideia de ofício, ministério não é necessariamente um ofício. A pessoa pode deixar de ser, porque ele envolve questões para além das atribuições laborais. Envolve questões espirituais, questões morais e por aí vai. Então, a pessoa pode deixar de exercer o seu ministério. Profissão, ofício não. Aqui estamos tratando, no Antigo Testamento, de ofício e não de ministério. Ministério, basicamente, concentrado no Novo Testamento. Tem até o ministério de profeta, que não se assemelha, ou não é a mesma coisa do ofício do Antigo Testamento. Além disso, ainda tem o dom de profecia. O dom de profecia também não é ministério profético. O dom de profecia
é uma manifestação esporádica do Espírito Santo capacitando uma pessoa para trazer uma mensagem naquele momento não conhecida, portanto revelada. Aí também é uma ação esporádica, não tem a ver com o ministério. Tá? Essa é uma ação, realmente, uma capacitação espiritual, que é o dom espiritual. Ministério, a pessoa é chamada e tem que entender o que significa ser a ideia de profeta, que eu vou aqui, mesmo que palidamente, repisar o que já foi dito ao longo das lições anteriores. Tá? Ofício. Né? O profetismo em Israel não nasceu pronto. A nítida evolução e consolidação do ofício profético. Deus, sem dúvida, falou ao seu povo por intermédio dos profetas. O próprio texto que eu botei aqui de modo proposital, ele nos remete também a essa construção, esse processo, essa evolução, essas etapas no plano revelatório de Deus para a humanidade. Está no texto, ó. Havendo Deus, antigamente, falado aos pais, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. É um texto aí, é uma versão diferente da corrigida, né? Havendo Deus falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos através do seu Filho. Então perceba que, de modo indubitável, Deus falou no passado, mediante, por intermédio do ofício profético. No entanto, né, há uma linha que vai se estabelecendo até culminar nesse ápice, nesse zênite revelatório que se concentra na pessoa bendita do Senhor Jesus. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei. Então, essa plenitude dos tempos tem a ver com essa linha, né, progressiva de Deus, paulatina, mas que vai, ao fim e ao cabo, se consolidando, mostrando, portanto, que Deus também é o Senhor da história e o Senhor do tempo. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Ora, ao Rei dos séculos, o Senhor do tempo, o Senhor da história. Beleza? Nesta aula aí veremos algumas questões sobre essa evolução do profetismo em Israel. Antes de avançar, é importante nesse pacote aí tirar e ao mesmo tempo deixar presente, aí é um paradoxo, mas é importante, né, a figura emblemática de Moisés. Moisés é um profeta fora do comum, é um profeta referência, é um profeta modelo. Por mais que Jesus tenha dito que dos homens o maior foi João Batista, ele não quis minimizar o valor e a importância de Moisés. É a partir dele, sobretudo pela lei de Moisés, né, vinda, entregue pelo ofício de Moisés, que Deus implementou uma estrutura, um parâmetro, um paradigma, de fato, de profetismo. Né? Até para entender, compreender e definir se um profeta é ou não verdadeiro, deveria recorrer-se à própria lei, sobretudo lá do Deuteronômio, capítulo 18, que estabelece linhas para identificar o profeta verdadeiro. Né? Por quê? Deus falava com ele face a face. Aqui é importante, por mais que seja um detalhe pequeno, mas é importante destacar. Moisés não falava com Deus face a face. Deus que falava com Moisés face a face. É claro, ele falava um diálogo a essa mão de ida e vinda, mas quem toma a iniciativa, quem decide, estabelece de falar é o próprio Deus. Deus falava com Moisés face a face. Ao mesmo tempo que Deus chamou Abraão de amigo, e também nos chama de amigo, ele nos chama de amigos, mas nós temos que chamá-lo de servo, ou de senhor. O tratamento, porque senão a gente pode inverter a lógica. Não sei se isso está aqui claro para vocês. Uma questão monocrática da soberania divina de nos chamarmos de amigos. Mas eu e você devemos entender que ele é o Senhor. E por ser Senhor, existe protocolo. Existe protocolo, né? Existe a liturgia do cargo. Existe a função. Eu, sinceramente, tenho dificuldade de chamá-lo de você. Eu tenho dificuldade. Porque na minha cabeça ele é Senhor. Por mais que ele dê a mim o privilégio de chamar-me de filho e bem como de amigo. Mas na minha cabeça ele é o pai. Portanto, tem, né, primazia de patriarca. Ele também é o meu Senhor. Portanto, cabe a mim exercer a função de servo e entender que quem manda é ele, eu obedeço. Pastor Gilson, rapaz, eu acho que
Acho que o senhor foi muito feliz nessa colocação da nossa tratativa para com Deus. Eu, como militar, eu entendo perfeitamente isso. Que eu tinha um chefe, que era um major, e ele falava assim: Evanildo, você é meu amigo, mas eu nunca deixava de chamá-lo de senhor. Eu acho que o senhor foi muito feliz nessa colocação. Se tratá-lo como, né, sem formalidade, até corre o risco de deixar de ser amigo, né? Ele tinha essa consideração de amigo, então acho que o senhor foi muito feliz nessa colocação aí. É verdade. Vamos lá, ó. Revelou ao povo a vontade de Deus. O próprio Jesus falou isso, né? Que a lei veio por Moisés e a graça por Jesus. Moisés é uma figura importante na história do povo de Israel. 3 personagens de destaques, né? Abraão, Moisés e Davi. Esse tripé poderoso na estrutura da história do povo de Israel. Contestou o faraó enquanto porta-voz, portanto, percebam aí que essas questões fazem de Moisés um profeta, né, de excelência e por excelência. Profetizou, inclusive, a vinda do Senhor Jesus, dizendo que viria um semelhante a ele, que deveria ser escutado. É uma referência, no caso, à pessoa de Jesus. Moisés tornou-se, portanto, um modelo de profeta. Tá? Por que eu coloquei Moisés? Porque agora eu vou tratar de uma linha meio que cronológica ou linear sobre o desenvolvimento da evolução do profeta. Se a ideia é falar de evolução, tem que partir do geral para o particular, né? Da origem de formação até a época de consolidação. Certo, professor? É isso mesmo? Sim. Já que o senhor falou ali de Moisés, Abraão e Davi, aí a gente entende porque tem a aliança davídica, mosaica e a aliança abraâmica. Abraâmica, mosaica e davídica, verdade, né? São dentro do plano aí de dispensação, que também se alegra a ideia dessa evolução, né? Em etapas, em momentos, em dispensas diferentes. Vamos lá. Evolução revelada nos termos. Já aqui estudamos, já vimos isso, não vou aqui entrar, né, a miúdo na questão. Mas os verbetes utilizados, as palavras usadas para definir profeta, em si já revelam essa ideia evolutiva. Por exemplo, antigamente, todos, de modo indistinto, de modo geral, chamados de adivinhador, porque o papel dele era predizer. E até em função desse adivinho, do adivinhador, daquele que prediz, acabou tendo um problema de vincular somente a ideia de profeta ao visionário. Mas só que profeta, além de ser visionário, também carrega outras concepções na palavra. A palavra profeta, além de ser visionário, também tem em si outros elementos que não estão, de uma forma necessária, ligados à ideia da previsão. Mas aqui, no modo geral, um termo genérico, né, acabou sendo usado para adivinhação. Quando essa ideia vai se desdobrando e começa a estabelecer, portanto, as distinções, a própria ideia de adivinhação acabou sendo condenada tanto no judaísmo, bem como no cristianismo. Só que essa condenação aconteceu, sobretudo, depois de Moisés, que estabelece de verdade a lei e, portanto, estabelece um novo padrão de comportamento para o povo de Israel. De Cosen passou a ser o Roé e o Rosé, que também é um termo genérico, mas tem a ver já com o vidente, aquele que vê, ou uma pessoa que possui a predisposição para dialogar com o transcendente. Uma pessoa que possui a predisposição para dialogar com o transcendente, portanto, um visionário, é o vidente. O próprio Samuel também chamado de vidente, uma palavrinha-chave. Visão de estática, muito comum no Antigo Oriente. No Antigo Oriente, a prática do profetismo não envolvia somente o povo de Israel. Era comum os povos da antiguidade ter aquela pessoa com a predisposição para dialogar com o transcendente. Aí você migra para qualquer cultura antiga. Você migrou, por exemplo, para a cultura grega. Também tem lá a figura daquele que queria, né, decifrar os oráculos de Delfos ou algo do tipo. A própria divindade Hermes, com o papel de traduzir, trocar em miúdos a linguagem de Zeus para os meros mortais. Daí a ideia de hermenêutica e tal, uma tarefa de interpretação, de compreensão, de entendimento, mas alguém capaz de estabelecer a ponte entre o divino e o humano. Enfim, só que esse termo Roé e Rosé vai dando lugar a um verbete importante, que é o verbete nabi, ou navi, que é o dito profeta, o porta-voz. Então, profeta é porta-voz, não é alguém que revela. É alguém que envia e carrega a mensagem. Essa mensagem pode ter um tom futurístico,
pode ter um tom futurístico, mas nem sempre. Porque profeta é porta-voz, é mensageiro, é malak, né? É anjo, né? É que leva e conduz a mensagem. E esse termo profeta também era usado de modo honorífico, ou alguém que de repente era interpretado como alguém que tinha contato com Deus e que manifestava a sua palavra, não que ele fosse de modo essencial ou de modo, digamos assim, protocolar um profeta de ofício, mas se ele carregava Deus e, portanto, manifestava esse Deus de alguma forma, tinha esse título honorífico de profeta. É o caso aqui no caso de Abraão. Abraão não foi um profeta de ofício, mas dizer que Deus não se revelou através dele é um equívoco. Até porque a própria Bíblia mesmo nos ensina que o proto-evangelho veio por Abraão. E aí, nessa revelação, é algo fantástico, porque a própria dispensação da graça, hoje em voga, se manifestou na própria vida do patriarca Abraão. E creu Abraão no Senhor, isso foi imputado por justiça, e a partir dali, Abraão não foi justificado pela lei, mas sim pela graça. Uma leitura até paulina, que fundamenta os pressupostos da nova dispensação, da nova aliança, baseado em Abraão. Por isso que ele veio um proto-evangelho. Ele é nosso pai na fé. Aí eu não vou entrar aqui porque é uma outra questão, tá? Mas aqui, ele é o profeta. Então não se pode dizer que Abraão foi um profeta clássico. Um profeta nesse estágio evolutivo que nos remete à compreensão clara de um profeta. Até então, beleza? Alguma dúvida? Não, né? Maravilha, vamos lá. Também tem aí a questão do termo Elohim, né? O termo Elohim. Esse homem, ele é um Elohim, não é que ele seja Deus, né? Porque a palavrinha Elohim, muito ligada ao próprio nome de Deus, mas no contexto lá de 2 Reis 4, em que é chamado de homem de Deus, né? De Elohim, é Elohim, mas a ideia é um homem de Deus, tá ali, ó. Um título honorífico também, que é aplicado a um profeta, realçava a proximidade desse com Deus. E até interessante que quando a mulher de Sunem declara, conceitua Eliseu como um homem de Deus, depois de observava, né, e observava de maneira contínua, constante, foi fruto da observação, todos os dias, não tem ali, não sabemos quanto tempo foi, mas todas as vezes que ele passava, ela observava, e observando, então ela constatou, ali está um santo homem de Deus, ali está um Elohim, é um homem de Deus. Então perceba que daqui por diante você vai ter uma ideia já de profeta, não está mais focando na ideia do adivinhador, não está ligado à ideia de necromancia ou algo do tipo, né? Já é um porta-voz que vai se associando, se vinculando a esse Deus, ao ponto de ser, além de profeta, um homem de Deus. Então percebam aí, mesmo que minimamente, esse afunilamento do desenvolvimento profético no contexto da antiguidade. Até então, beleza? Vamos lá. Aí você vai entender esse aprimoramento do trabalho do ofício profético. Todo ofício que se preza precisa de preparo, sim ou não? E normalmente as pessoas que exercem o mesmo ofício vão se associando, sim ou não? Até se formar de fato uma associação. Aí a ideia das guildas antigas, associações ou cooperativas, pessoas com interesses afins vão se aglomerando, montando, na verdade, uma organização, uma associação, em função do próprio ofício. E nessa associação há um aprimoramento da função, da tarefa, há um movimento de lutar pelos interesses daquela categoria. Não é uma ideia aqui de classe, não. Esquece aqui a ideia de... Não, é uma outra ideia. Moisés estabeleceu critérios para definir um profeta. Está lá, Deuteronômio 18. Então, perceba que a própria vida, história, importância de Moisés, enquanto legislador, estabelece parâmetros comportamental para qualquer esfera da vida social de Israel. Agora, uma coisa é a implementação da lei. Outra coisa é o cumprimento dessa lei. A lei, ela também exprime um norte, um ideal, aponta para um lugar. A lei tem esse papel também de orientar o comportamento. Não quer dizer que
que tal lei está sendo verdadeiramente cumprida. Aí quem aqui da área do direito aqui sabe melhor do que eu explicar isso, né? Às vezes há uma disparidade entre aquilo que a lei expressa e a prática social. Sim ou não? Isso aqui é fácil entender isso, né? Só olhar para a nossa realidade brasileira, você vai perceber a discrepância entre o que nós vivemos e o que a lei expressa. Sobretudo naqueles que... Então, Moisés está... Por mais que Moisés tenha estabelecido a lei, não quer dizer que o povo a cumpria e que a estrutura social era totalmente voltada para isso. Mas ela sinaliza um caminho a ser perseguido. E no que diz respeito à questão do profetismo, verdade. Tanto que é verdade que uma das atribuições fundamentais de um profeta deveria ser conhecer a lei do Senhor. Todo ofício, atividade, atribuição, tarefa do profeta deveria estar profundamente mergulhada nesse farol chamado lei do Senhor. Queria orientar a sua fala, a sua prédica, a sua atuação e a veracidade dele enquanto profeta ou não. Né? Então tem uma referência, uma ferramenta. Nos dias de Samuel, olha só a expressãozinha que basta, nos dias de Samuel. Quando eu digo nos dias de Samuel, estou aqui já falando aqui né, que do ano 1100 depois de Cristo, o povo sai do Egito, vamos comigo, sai do Egito em 1446 a.C., de acordo com a cronologia aceita, transita 40 anos no deserto, Josué atua já no ano 1406, que é o tempo da conquista, do tempo de Josué, 1406, até o contexto de Saul, quase 300 anos, que é o tempo dos juízes. Olha só, para então chegar com o contexto de Samuel. Nesse contexto, por mais que o povo de Israel estivesse já ocupado, não, mas ocupado a terra de Canaã, não estamos falando nesse contexto até Samuel de uma nação totalmente consolidada, uma nação totalmente já estruturada. Pelo contrário, o período dos juízes nos revela que o povo de Israel ainda atuava, existia de modo tribal. O conceito de tribo é muito forte ainda. Cada tribo na sua terra. Rúben no canto, Dan no outro, Judá aqui, Benjamim, Azé, Naftali, cada um cuidando do seu espaço concedido de acordo com a vontade de Javé. Nesse sentido aí, vamos combinar, Deus ele sempre se preocupou em conceder ao homem a terra, Olha a leitura aqui já da teologia da libertação, O Deus fraterno se preocupou em dar acesso à terra aos que produziam, Já a idolatria tirava esse direito de participar do cultivo da terra. Aqui. Então, o povo ali separado. Quer ver um exemplo aqui? O próprio contexto lá de Débora, quando Débora está lá brigando lá com Jabim, rei de Azor, ele convoca as tribos para poder somarem forças na batalha, e nem todas as tribos se envolvem no problema. É um problema aí da minha tribo. Se você pegar e somar o tempo de magistratura dos juízes que a Bíblia cita, dá em torno aí de 420 anos. Mas o período, na verdade, 300 anos. Por quê? Porque houve magistraturas concomitantes, simultâneas, porque um atuava na sua própria região. Um ou outro tinha um poder mais abrangente que envolvia a nação inteira, que é o caso de Samuel. Samuel conseguiu uma abrangência. Samuel conseguiu já começar a delinear, mesmo que de modo embrionário, essa consolidação de Israel enquanto nação. Porque a ideia de Deus não era somente libertar Israel do Egito, não era somente isso. A ideia de Deus era consolidar Israel enquanto uma nação soberana. E para ser nação soberana precisava de lei, Deus deu através de Moisés. Precisava de povo, o povo de Israel. E precisava de terra. Não é só libertar da escravidão, é consolidar Israel enquanto uma nação de fato soberana. E nação soberana também precisa ter essa administração centralizada, costurada, interligada, vinculada, para que não seja, na verdade, um somatório ou uma concha de retalhos onde cada um busca o seu próprio interesse. Essa administração, imagina, irmão, vamos pensar aqui, como organizar, de modo administrativamente falando, um contexto sem estrutura
para tanto. Você ter braço, material, ferramenta, exército, enfim. Né? Então, tanto que o próprio livro de Juízes diz que cada um fazia o que dá na sua cabeça, para mostrar essa desestruturação, essa falta de unidade na questão do próprio povo. E nessa esteira aí, desarticulada, nós temos também o papel dos profetas que estão atuando. E também o papel dos próprios sacerdotes. Até porque os sacerdotes também não tiveram um território delineado, demarcado. Eles foram pulverizados em todo Israel, até de modo proposital, para que onde houvesse um israelita, tivesse ali alguém para poder ensinar a lei do Senhor. Então você vai ter, na estrutura de Israel, vários santuários pequenos também, servindo de referência e de lugar de culto. Só depois do momento, já com Salomão, claro, tinha lá em Siló o papel de Samuel, mas as pessoas de longe iam lá esporadicamente. O templo de Salomão que conseguiu, de certa forma, dar uma unidade a esse povo. Quando Saul começa a governar em Israel, sobre as 12 tribos, você percebe que quando ele está lutando ali contra os amonitas, parece que é amonita, não me lembro ao certo nome, com o inimigo, acho que é amonita assim. Ele vai lá, pega dois bois, ele mata o par de bois e manda distribuir entre as 12 tribos de Israel e diz assim, a tribo que não vier comigo, eu farei a mesma coisa com os seus animais. Então perceba que há uma pressão ali para criar uma unidade, uma coesão, porque essa separação tribal ainda é muito presente na mente do povo de Israel. Uma coisa, meu irmão e minha irmã, é Deus mudar o lado de fora. Outra coisa é mudar o lado de dentro. O lado de dentro nós estabelecemos resistências. É mais fácil mudar de moradia do que mudar aqui, a cabeça. Sair do Egito, beleza. Para tirar o Egito de dentro do povo, aí é uma situação que demorou séculos. Nessa esfera tem aí, percebam, estou tratando minimamente a esfera social de Israel para que você possa entender que essa evolução do profetismo está acompanhando a própria evolução e consolidação da nação enquanto nação soberana de verdade. Entra o contexto de Saul consegue minimamente dar essa linha nacional, mas quem vai de fato consolidar é o rei Davi, Mas você perceber, por mais que Davi consiga, trazer essa unidade por conta da sua importância, do seu reinado, quando Salomão morre, essa semente tribal, essa concepção da divisão, do particular, é muito forte. Salomão morre, pós-morte dele, o que acontece? Uma divisão, não é isso? 10 tribos para cá, 2 para lá, mas, claro, tem questões aí que você já sabe as razões pelas quais, mas o que, na verdade, eu quero destacar aqui, que essa predisposição para a fragmentação sempre esteve presente no povo de Israel, por conta da sua própria formação histórica. Não sei se estou aqui viajando demais, Se tiver, por favor, aí me diga. Essa ideia do Estado que o senhor coloca aí, Estado moderno, essa concepção de Estado, inclusive de nação, povo, soberania, isso já, na verdade, antecedeu, inclusive, ao povo de Israel, enquanto o próprio Egito já tinha essa estrutura enquanto nação egípcia. Não, Egito, Mesopotâmia, isso assim, antes de que Deus sacasse o povo para formar uma nação de Israel, saindo do Egito para ocupar a terra que ele prometida, essa ideia já era bem clara em outros povos. Tanto que quando, mais evoluídos, quando o povo pede Saul, ele diz que as outras nações têm rei, tem aquele que fala. Então, assim, isso já era algo estabelecido bem antes do advento da saída do povo do Egito para a Terra Prometida. Ok, não era da vontade de Deus, mas o senhor mesmo falou aí que Deus pega esse parâmetro para construir a nação de Israel. Essa unidade não precisava ser de forma necessária através de um sistema monárquico, monárquico, Tem uma unidade teocrática também, mas a unidade era uma questão necessária. Seja unidade a partir
de um regime teocrático, que acabou não acontecendo, até porque, mesmo em função própria da qualidade dos próprios juízes que surgiram, os juízes que surgiram, poucos com qualidade, o próprio Gedeão, que é uma pessoa que a gente admira, Deus usou e tal, ele não tem uma consistência, nem bíblica, mas uma consistência moral a contento, tanto que ao final do processo, né, acaba lá também praticando idolatria. Jefté, um grande homem também que Deus utilizou, né, tem lá os seus votos lá também indevido. Até eu brinco lá em casa, né, agora já passou, né? O primeiro namorado da minha filha, vou cumprir aqui o voto de Jefté, vou oferecer ao Senhor, né? Né? Mas já passou já, acabei de oferecer, são outros tempos, né? Enfim, vou voltar aqui para não fugir, mas quero mostrar. Agora, já Samuel, Samuel é um homem que, um ponto, né, fora da curva, em função da excelência, da qualidade de Samuel. Ao mesmo tempo, sacerdote, de modo legítimo, legal, da tribo de Levi, ali um descendente direto de Coate, portanto, legalmente um sacerdote, exercia o papel de profeta, porque a própria Bíblia configura que suas palavras não caíam por terra. As pessoas reconheciam, né, o ofício profético de Samuel e julgou Israel de modo, né, primoroso, ao ponto de, ao final do processo, inquirir a multidão, se há porventura que alguém que quer me acusar de alguma coisa, diga agora. Ninguém pôde acusá-lo por conta de uma vida ilibada, né, correta. Ele nasce e cresce num ambiente até hostil, né, hostil. Já começa o seu ministério profético tendo que profetizar contra a casa de Eli, uma casa totalmente já, né, apostatada da fé ou do comportamento, onde os próprios filhos dele, Ofni e Finéias, faziam ali aquela balbúrdia, orgia, à porta, né, do templo. E Eli não foi suficientemente capaz de reprimir e cessar o comportamento aleivoso, inaceitável dos seus próprios filhos, tentando passar a mão na cabeça sem uma ação enérgica de prova. Porque Deus não cobrou só de Ofni e Finéias, também cobrou o próprio Eli. Você honra mais os seus filhos do que a mim. Está no texto, Deus repreendeu Eli. E a palavra de Samuel foi uma palavra de sentença dura na casa de Eli, aconteceu. Então, estabelece um tempo. O tempo de Eli é o tempo de Cabô. O tempo de Samuel é o tempo de Ebenezer. É um novo tempo, um novo contexto, uma nova esfera. Estabelece uma ideia. Samuel foi o homem da transição de Israel. Samuel é uma figura importantíssima, né? Samuel. Ele é o da transição, que sai do contexto desse período teocrático, estabelece a monarquia em Israel. Ele foi o que ungiu tanto Saul, bem como o maior rei de Israel, Davi. E além de se preocupar com o aspecto, né, do governo, da administração, porque também julgava o povo de Israel, também se preocupava com o aspecto cultico, com o aspecto da vida espiritual. Tanto que ele vai se preocupar também em estabelecer questões de preparar esse profeta. É a primeira vez na Bíblia que surge a expressão rancho de profetas, já mostrando já a existência de uma cooperativa, não cooperativa, o termo, nesse momento uma palavra assim, né, ideal não tenho, porque cooperativa é mais... Sindicato, nem pensar, né? Uma guilda, né? Agrupamento, um grupo, né? Aí você, olha só, o profetismo acontecendo, mesmo quando não existia a questão da monarquia, né? Mas depois que a monarquia é estabelecida, você vai ter já profetas que vão se despontando e vão atuar enquanto profeta numa vida palaciana. Então tem um outro estilo, uma outra formação. Uma coisa é um profeta na maré. Outra coisa é um profeta na penha. Olha aí que benção, né? Olha aqui, né? Então, é claro, mas aí, tanto a penha quanto a maré precisam de profetas. Então, Deus levanta profeta para qualquer momento, qualquer contexto, e a mensagem é a mesma, né? O canal muda um pouco, mas a mensagem é a mesma. Já que o que importa é a mensagem, não é o canal, então a vida que segue, né? Vamos lá. Olha só, eu estou aqui destacando, percebam aqui a minha dificuldade de pintar esse quadro com muitas cores. Primeiro, não sou um pintor qualificado. Segundo, falta-me tinta.
faltam-me tintas para colorir esse quadro, para lançar luz, para que você possa compreender. Mas com o meu sacrifício aqui, eu quero mostrar para você essa construção da nação como um todo, que também atinge a questão do profeta. Isso não, isso, né? Ó, aí eu usei aqui até que, né, essa proporção aqui, olha só. Ó, né, ó, é o rancho de profeta, a escola de profetas. Ó, a medida aqui, né, viu? Que tá sério, né, pastor Fernando? A medida aqui, eu colocava na medida aqui, era um erro, né? A medida aqui, na proporção de, não é isso? É, rapaz, né? Não sei, não. À medida que Israel foi se estabelecendo enquanto nação, os profetas foram também se profissionalizando. Não é uma palavrinha aqui pejorativa, não, tá? Que profissão é digna. Digno, né? O trabalho enobrece o homem, profissão é importante. Ó, foram, né, se profissionalizando, guildas de profetas. Existiam, ó, olha só, numa segunda, não, já, ó, a gente sai do termo geral, do adivinhador, vai crescendo para o profeta, vai afunilando, e já estamos aqui, ó, falando de um grupo né, de pessoas que se unem em torno de uma função exclusiva, aqui no caso de profeta, que aprende a ser profeta. Profetas ligados aos santuários. Olha, de novo, né? Mesmo depois do templo de Israel, o templo, né, de Salomão lá construído, você tem, né, nós tínhamos vários altares ou pontos de religião em todo Israel. Não só. O templo é o centro da vida política, econômica, religiosa de Israel, concentrava o povo lá de tempos em tempos, em função das principais festas do povo de Israel, mas fora a festa, eles ficavam nos seus lugares atuando. E nos seus lugares de origem, né, lá, tanto tem lá o levita, que exercia a função, também o profeta que atuava lá. A própria história de Ana e Eucana, ela ia anualmente, né, a Siló para poder adorar o Senhor, mas na sua região não estava lá à toa, né? Mas tinha um ponto de contato mais importante, central. Mas isso não quer dizer que não existia espalhado. Então, é verdade que esses pontos múltiplos de adoração em Israel foi até um fator que favoreceu, de alguma forma, a idolatria. Né? Tem lá, pronto, quando Jeroboão I assume, a primeira coisa que ele faz é estabelecer lá, né, lá em Dan e em Betel, para que o povo não fosse lá a Jerusalém. Agora, Betel, Dan, esses lugares, também assim, Gilgal, lugares que de alguma forma fizeram parte dessa história sacra, essa história divina de manifestações de Deus na história do povo de Israel. Está lá Jacó, teve uma experiência lá em Luz. Aqui é a casa de Deus, Betel. Então aquela região ali ficou bem. Assim, ó, hoje, me perdoe, eu e você, eu nem tanto, vamos lá, vamos combinar, né? Agora eu e você, às vezes sacralizamos lugares, damos certos poderes e certas operações do divino em lugares determinados. Negamos aqui a Aparecida, né? Não que tal, mas fazemos também as nossas peregrinações em lugares específicos. E sacralizamos. Pô, eu entrei aqui, fiquei até arrepiado, né? Aqui, olha aí, ó. Um monte, né? Olha só. E, biblicamente falando, acabou essa ideia de lugar sacro. Deus, quando está no lugar, o lugar se torna santo. Mas Deus não está no lugar qualquer, como qualquer outro. Só que a nossa percepção do lugar, às vezes, nos leva a ter essas experiências que tem mais a ver com a psique humana do que com o poder de Deus. Ih, rapaz, aí viajei, né? Vamos montar aqui. Né? Agora, imagina aqui na antiguidade. Né? Até para Jeroboão justificar a importância de Betel, já estava dentro do arcabouço cultural do povo de Israel a importância de Betel enquanto lugar de adoração. Então, existiam profetas que atuavam aí nesse contexto dos santuários, né, menores. Betel, né? A casa de Deus, né? Casa de Deus. Betel.
Diz que é em Moriá, né? Em Jerezinho, é isso? Falando? Não, assim, tá se falando assim, porque hoje muitas pessoas vivem com a mentalidade da mulher samaritana, aonde devemos adorar. É em Jerusalém ou em Jerezinho? Né? Aí Jesus já responde: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Espírito é espontaneidade, amigo. Foge um pouco no protocolar das coisas. Espírito tem a ver com a espontaneidade. A fé evangélica, essa nova aliança, ela é carregada de espontaneidade, porque é pela fé. Não tem a ver com concretização, não, com apalpar as coisas, não. Não, né? Tem a ver com porque tem a ver com o coração. Toda a alma, toda a força, entendeu? Amar ao Pai de todo o vosso coração, vossa alma, vossa força, entendimento. Ó, palavrinha aqui de dentro. Aqui. Santificar a Deus em tudo. Espírito, alma e corpo. É de dentro para fora. A fé evangélica não está presa a paredes, a questões palpáveis. O próprio cristianismo primitivo era acusado de praticar ateísmo. Porque a fé, a religião romana, extremamente palpável, concreta, de deuses, de estátuas. A cultura é a cultura da concretização, da legalização, é a cultura romana. E a Igreja Católica é a grande herdeira da cultura romana, né, de petrificação. São Pedro, está lá, um negócio suntuoso. É a fé evangélica. Não, isso aí é um bando de ateu. Onde está o Deus deles? Não tem nada, é só mesmo na fé. Em espírito, em verdade, te adoramos. Não vai chorar. Vamos lá, vamos aqui, ó. Tem os profetas palacianos, aqueles profetas que sentavam à mesa do rei. Uma questão aqui importante. O fato de assentar à mesa do rei não engrandece e nem diminui o papel do profeta. Vamos combinar. Porque o discurso aí de Max Weber, por aí vai, né? O sacerdote é aquele que se assenta à mesa. Está preso à instituição, portanto, a ela vinculado e não tem uma voz mais de contestação porque come a mesa. Né? Já o profeta é o rompedor, é aquele que quebra parâmetro e referência, e assim diz o Senhor, e chama para briga, o pau come. Não, nada a ver. Né? Tem sacerdotes que repreendiam os reis no exercício do seu sacerdócio, mesmo vinculado, né, ao templo ou ao palácio, como também tem sacerdotes que se vendiam, né, ao rei e ao poder, bem como também profetas que se vendiam. A figura de Natã é um palaciano. O profeta Natã, um profeta palaciano. E mais ainda, né, do maior rei de Israel, Davi. E mesmo assim, Natã, um palaciano, repreendeu Davi. Com sabedoria, é claro, né? Também não combinar, né? Com jeitinho, mas repreendeu. Davi, Uzias, duríssimo lá, repreendeu Uzias de forma assim, direta. É um enfrentamento, uma confrontação nua e crua, clássica. Mas também é claro também, se a pessoa perder a sua veia profética, estando à mesa, está mais suscetível a ser vendida também. Importante, né, assim. Mas o que vai marcar é a moral, é a ética, é a honra da pessoa. Eu quero que Deus me leve a lugares altos. Olha aí, ó, a minha cabecinha aqui, não sou bobo, né? Eu quero sentar à mesa, mas me vender não. Deus é aquele que nos tira do monturo, das coisas desprezíveis, e nos coloca entre os príncipes, para que o nome dele seja glorificado, através da minha e da sua atitude e comportamento, né? Sim. Só duas observações, pastor Gilson. O que o senhor falou aí. Os profetas, eles tinham os requisitos morais diferentes do que foi colocado para os reis e sacerdotes. São 3 ofícios, independentes, mas os requisitos morais para os profetas eram muito mais pesados e mais difíceis de ser alcançados.
É porque o papel, o compromisso, todos eles com compromisso com Deus, mas essa relação de ser o intérprete, né, ou a referência, ou o canal pelo qual Deus falava ao povo, profeta. Né? Mas o senhor citou, no caso, Natan. Natan junto com Gade são dois casos específicos, por serem palacianos, eles não eram só o canal de Deus, eles faziam também uma assessoria do rei, política, jurídica, militar. Profissão, eram estrategistas militares. Ofício. Então eles eram homens de confiança. Responsável de ter essa revelação de Deus. Além de ter o ofício de Deus, que o rei já respeitavam eles também eram assessores diretos, que ele falava ali, o rei fala, pô, porque eles estudavam a parte política, a parte militar, estratégia. Então eles também faziam esse trabalho. Eu não sei, na verdade, qual era o método e o conteúdo que se ensinava na escola de profetas. Mas, com certeza, a despeito do método, a lei do Senhor, indispensável. A lei do Senhor é ferramenta básica. Porque, olha só, nós pensamos em profeta, o visionário. Disse aqui que nem sempre é isso. O que fazia um profeta, um porta-voz? Analisava, observava, a partir da sua própria referência, que é a lei do Senhor, o comportamento do rei, do sacerdote, do povo. Está fora da lei? Está fora. Então ele entrava repreendendo. Era uma denúncia. O eixo maior do papel do ofício profético é o eixo da denúncia, a partir de uma referência, a lei do Senhor, a Torá. Agora, ele ficava somente na denúncia? Não. Também havia questão do chamamento ao arrependimento. A vocês se desviaram, se apostataram e tal, mas está na hora de vocês voltarem para a lei. Voltando, tem a restauração. Então perceba que esse tripé, denúncia, arrependimento e restauração, forma o tripé no qual os profetas estavam ali atuando o seu ofício profético, em esferas diferentes. O que eu aprendo aqui é outra coisa, o Alex. Para Deus, não importa se a pessoa tem dinheiro ou não, se é rica ou não, se é pobre ou não, se é palaciana ou não. Deus quer um coração voltado, disponível, sensível para ouvir a sua voz. Ele fala com a pessoa. Deus não veio salvar o pobre, também não veio salvar o rico. Deus veio salvar o homem. É bem verdade que o rico até enfrenta uma dificuldade maior porque ele se fia na sua riqueza. Mas o bem-aventurado é o pobre de espírito. É a pessoa que reconhece que precisa da graça. Deus salva José de Arimateia também, irmãos. Mas também salva Gilson Paulo da Silva. É verdade. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É essa questão aí. Agora, Deus usa. É bem verdade, em função da própria estrutura social, sobretudo uma sociedade nossa que quase é estamental, mas é estratificada, isso não tem como negar, Deus vai usar pessoas em esferas diferentes. Deus usa Pedro e faz ganhar 3.000 almas com um discurso só, mas também faz Paulo pregar lá na alta esfera. Deus precisa de Paulo, Gilson Paulo, e precisa também de Pedro. Vamos lá. Eu sou mais Pedro que Paulo, mas tem o nome Paulo, Mas também, a despeito desses profetas clássicos que estão se desenvolvendo e aprendendo, quando você lê segundo Reis, é muito forte isso, porque tanto Eliseu chama Elias de pai, por ser o mentor, o líder, e no próprio Eliseu você encontra os filhos de profetas. Olha só, os filhos de profetas em dificuldade e tal, vai lá a mulher viúva falar com o profeta, porque os credores querem levar os seus filhos, então ele vai lá e resolve o problema lá com a multiplicação do azeite, ou os profetas que vão buscar um lugar mais amplo, maior para morar, residir, e chama Eliseu para poder construir um lugar maior. É o caso lá do machado que cai lá no rio, Mas percebe que se tem filhos de profetas, porque eles casavam, tinha um lugar de morada, era um grupo, era um segmento da sociedade cujo ofício era profetizar. E possuía uma escola preparatória para exercer o seu ofício. Mas, para além disso, da estrutura formal, também existem relatos do profeta independente. É aquele camarada que não fez parte dessa escola, não tem tradição profética.
é aquela pessoa que Deus levantava em ponto final, que não tinha vínculo com essa estrutura. Ora, profeta não é porta-voz? De quem é a mensagem? Né, de Deus? Então ele levanta, mesmo que a pessoa não tenha um histórico, um legado profético, mesmo que a pessoa seja um boieiro, uma pessoa que não tenha vínculo algum nenhum com o profeta. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor tirou-me após o gado e disse-me, profetiza a casa de Israel. Na cabeça de Amazias, o sacerdote, Amós deveria pregar onde? Amós, vai lá para Betel, lá come o seu pão. É como se tivesse, fosse um profissional, profeta. Lá, você vai se sustentar e viver. Não, rapaz, está enganado. Foi Deus que me tirou. Deus mudou a minha vida. Isso é forte, né? Vamos combinar aqui. E tirou-me após o gado. Deus interveio, entrou, né, se instalou no coração de Amós e fez ele romper com a sua realidade cotidiana, com a sua profissão, com a sua perspectiva de vida, de história. Porque imagina você largar a sua profissão e ir lá para uma terra que não era sua. Ele era lá do sul e Deus mandou pegar lá no norte. Não, o que eu vou fazer lá? Não tem, né, assim, essa ideia também vinculada à questão territorial, tribal. Mas Deus tirou, Deus mudou, Deus deu uma palavra. Deus é aquele, meus irmãos e minhas irmãs, especialista em mudar a nossa vida e nos colocar onde Ele quer. A começar essa questão no próprio Adão. Depois de formá-lo, o texto bíblico diz assim, né? É direto. E pôs o Senhor Deus Adão no Éden. Não, e tomou e o pôs no Éden. Deus o tomou e o colocou no jardim. Deus tomou decisão soberana. Deus decide, Deus toma e ponto final. Deus o tomou e estabeleceu o lugar e o pôs no jardim. E ao pôr no jardim, deu função, lavrar e guardar, fazer crescer e proteger. Maravilha, né? Deus é assim. Ele nos coloca. Nós somos árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Plantada, voz passiva, é o particípio, aquele que recebe a ação, Deus que planta. Ele escolhe o melhor lugar, as águas tranquilas, né? A beira de rio, nutrientes, né? Tudo que é favorável a você crescer, desenvolver e frutificar para a glória dele, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo que faz, dá certo. Você pode dizer amém por isso? Maravilha. Escolhe. Aqui, rapidinho, As narrativas em torno de Samuel, Elias e Eliseu indicam corporações organizadas em torno de um mestre com autoridade. Aí está lá os filhos de profetas, está ali o texto bíblico, Eliseu chama Elias de meu pai. A organização dessas corporações parece ter sido relativamente livre, porque permitindo aos profetas casarem-se, ter seus filhos e até mesmo possuir aí suas próprias moradias. Observação: profeta era chamado para exercer um ofício. Para tanto, era preciso preparação espiritual, mas também intelectual. Deveria conhecer a lei do Senhor. Quer ser profeta? Quer ser boca de Deus na terra? Quer ser uma referência de Deus nesse mundo caído e pecaminoso? Quer brilhar como haste de luz nesse mundo tenebroso? Cresça. Preparação. Desenvolvimento paulatino, progressivo, contínuo, na vida espiritual, leitura da palavra, oração, jejum, vida religiosa, vida cultica e tal, né? E também questões, intelectuais. Aqui, irmão, que não me vê, cabeça, então. Razão. Pastor Gilson, Paulo, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos lá. Quando fala ali, sobre a questão, conhecer a lei do Senhor, isso é interessantíssimo. No segundo livro de Crônicas, capítulo 34, o reinado de Josias, o sacerdote Ilquias, ele descobre a lei, o livro da lei que estava perdido. Ele leva para o escrivão Safã, o escrivão depois leva para Josias, e Josias diz, olha, procura alguém que conheça a lei. E eles vão procurar a profetisa Hulda.
olha só. Né? Olha que interessante. Procure alguém, tinha lá o escrivão, tinha altos oficiais do exército, todo mundo entendendo o que estava acontecendo. Josias, ele abole a idolatria de Israel, ele é neto de um cara, talvez o rei mais ímpio que houve em Israel, Manassés. A nação está arrasada, quebrada, mas ele falou o seguinte, olha só, tem alguém que precisa interpretar a lei para que a gente possa segui-la. Isso é forte, é forte. E quem vai fazer esse papel? A profetisa. A profetisa. Olha só, vamos lá. Maravilha, pastor. Uma intervenção primorosa, digna da luz radiante que emana do professor, pastor Ronaldo de Jesus. Só essa agora. Aqui, ó. Aí, perceba aqui. Então, aí, exílio. Pastor, não sei se... posso falar antes do senhor começar o exílio? Pode. Não quero tumultuar, não, é dúvida mesmo. Quando o senhor falou ali sobre profetas independentes. Melhor, né? E o senhor falou duas palavras, por 2 vezes o senhor citou a palavra Siló. Aí veio na minha cabeça o Siloíta Aías, pela função importantíssima que ele teve na transição da monarquia para a divisão do reino. Que ele dividiu a capa em 12 pedaços para Jeroboão. Deu 10 por ano. Seria ele um profeta independente? Ou ele veio de uma escola de profeta de Siló? Não sei dizer, porque tem poucas informações sobre ele, né? Mas era um campo já conhecido, tinha um nome lá, assim, não sei dizer, não sei te responder. Não sei, né? Porque, por exemplo, o próprio Elias também surge no cenário também assim, de modo súbito, né, repentino. É Elias, né? Mas pela envergadura de Elias, ao ponto de ter os seus próprios alunos, né, e discípulos, o próprio Eliseu largou tudo para poder segui-lo e queria ser semelhante a ele, ou até, né, com uma porção dobrada. Por mais que tenha surgido subitamente, não significa dizer que ele não tinha passou por uma escola de profetas. Assim, claro que o caso de Amós é textual, ele mesmo afirma que não era profeta, né? Mas, enfim, não sei se eu respondi a pergunta sem dar a resposta. Né? Aí eu peguei o que eu fiz, embromation, é importante também. Aqui, ó, no exílio aqui é uma palavrinha-chave que é utilizada para retratar aquele momento depois, né, do ano 606, quando Nabucodonosor entrou lá, levou o reino do sul para a Babilônia e tal, beleza? Depois eu vou mostrar aqui para você aqui um quadro aqui, mais cronológico, que vai dar uma luz aí, porque para mim, para nós, é muito fácil, né, pastor Fernando? Já tem esses períodos da história de Israel na cabeça, mas tem gente que não tem. Aí é um desafio dessa aula, porque quem tem cristalizado dessa linha cronológica é até mais fácil entender. Quem não tem, vai saber que houve um processo evolutivo, mas aí, né, não dá. É impossível, numa aula como essa, aglutinar toda a água do oceano, né? Mas se é um copo d'água no deserto, tem seu valor, não é isso? Vamos lá. No exílio, olha só, olha a figura aqui, ó, escriba, sacerdote, olhar para o passado. Lá no exílio, na Babilônia, o povo passou lá 70 anos. Não tinha mais templo, né, tal, estava lá longe da sua terra, longe do seu povo, na terra estranha e tal. Só que eles vão se organizando de alguma maneira. E lá também a vida religiosa, a vida cultica, também acontece, de modo precário, que vai se reinventando em função das próprias circunstâncias. Lá surgem as sinagogas. Né? A sinagogué, que é a congregação, lugar de reunião. E na sinagoga, pessoas que atuam, especialmente aquele que copia, é um copista da própria lei, porque você sabe que naquele tempo não tinha lá imprensa, era manual, manuscrito, escrito à mão. E alguém vai lá e escreve, é o escriba. Esse escriba, com o tempo, ele faz um trabalho de copista, mas depois também ganha a estatura de um intérprete, de um comentarista, comentador, na verdade, do texto. Então, ele é uma pessoa que vai gozar também de autoridade, né? Porque ele não é só um escriba que copia. Ele está afinado, inteirado com o próprio texto. O próprio Esdras também era um escriba, né? Esdras, sacerdote. Agora chutei aqui. E escriba, né? um homem da lei, né? Esdras, o homem da lei. Inclusive, ele que deixou
começou e né, montou as bases para estruturar o cânon do Antigo Testamento. Essa pessoa marcante chamada Esdras, um grande homem da lei. Né? Ele ensinou a ouvir, estudar, obedecer a lei do Senhor e tal. Vamos lá. Ó, então tem lá uma nova classe, escriba, e sacerdotes que se mantém também no contexto babilônico. Só que o tom deles é aquele tom da recuperação. Vou aqui avançar porque tem uma parte que eu vou explicar muito bem isso. Da recuperação do passado, de voltar às origens, porque estavam ali por conta da apostasia, do pecado. Ó, os escribas controlavam a interpretação da história. Por que eu digo assim história? Porque a história do povo de Israel é uma história teológica, ou uma teologia histórica. Porque ao mesmo tempo que a história se dá a partir dos seus agentes humanos, o desdobramento dela se dá a partir da interferência do divino. Seja na própria, né, orientação da lei do Senhor, ou na sua própria intervenção de fato pessoal. É uma história teológica. E ser uma história teológica não a minimiza. Não a minimiza, não a torna pequena. Pelo contrário, ela reforça essa ideia da história, que nasce, desenvolve e termina num Deus soberano que está sentado no trono. Tudo começa com ele e desemboca nele. Ele é o Senhor de todas as coisas, né? Inclusive o Senhor da história. A própria monarquia de Israel não é uma monarquia absoluta, é uma monarquia teocrática. O sucesso do rei ou dos reis estava vinculado à obediência à lei ou não. Era uma monarquia, porém teocrática. O rei deveria entender que, por mais que ele estivesse sentado no trono, o trono tinha dono, o Senhor dos Exércitos. Saul esqueceu disso, pensou que o trono era dele. Ah, posso fazer tudo, até sacrificar. Davi não. Quando Davi pensou um pouco que o reino era dele, a praga se estabeleceu. Teve que reconhecer que o Senhor que o fez, o que fez dele, certo? Aqui, vamos lá. Ó, os profetas, por outro lado, olhavam para o futuro porque sem intermediários entre os homens de Deus. O que eu quero dizer aqui? Ó, o ofício do profeta, no contexto pós-cativeiro, e bem como também, né, sobretudo no período interbíblico, depois de Malaquias, o ofício do profeta perde força, perde vez. Por quê? Porque há um enrijecimento das instituições de Israel. Há um enrijecimento das instituições de Israel, se dá desde o contexto da própria sinagogas, ou no contexto do templo reconstruído por Zorobabel, há um silenciamento da voz do profeta, no contexto interbíblico. Esse silêncio profético, que foi um tempo nefasto para o povo de Israel de apostasia, foi quebrado com a voz que clamava no deserto, João Batista, que foi o último dos profetas clássicos. Tá? Eu dei aqui um en passant bem genérico sobre a questão dessa linha histórica. Vamos aqui avançar, porque já tem só 10 minutinhos só. Aqui é um quadrozinho que tem, né, a questão toda dos profetas literários, onde eles atuam nos seus tempos, na sua época, nos seus reinos e tal. Vou te dar a palavra, tá só um minutinho. Né? Tem aqui os profetas que atuam. Depois em casa, baixe lá na fábrica e vai dar uma olhadinha com mais calma, porque além dos profetas anônimos, não literários, também tem os profetas que, além de profetizar, produziram literatura. Perceba que é um negócio amplo, né? Ser profeta é uma coisa assim poderosa. Aqui eu vou dar uma estrutura. Aqui eu vou falar da revista. Dá tempo, né? Da lição. Fala aí, abençoado. Nesse período interbíblico, acredito que o senhor esteja falando naquela parte de Macabeus, na segunda destruição do templo, isso, correto? Dali para frente, o povo de Israel, eles não tiveram profetas que, inclusive, escreveram parte do Talmud, do Zoar, que foi... A voz profética estava presente no contexto interbíblico, mas não houve um profeta, isso não era uma profeta voz literário. profética. Sim, Deus sempre falou, Deus nunca ficou sem representante na terra, nunca. E até que ponto aquilo... Só que no contexto interbíblico não surgiu o profeta literário. Não, ok, mas... O último foi Malaquias. Mas, por exemplo, para o povo judeu, eles até hoje têm essa sequência em cima do Talmud que eles vão você vê, profetizando esse silêncio profético fez com que o povo de Israel
recrudescesse dentro do seu formalismo. Entendeu? Da sua estrutura meramente sacerdotalista, endurecida, petrificada, empedernido, insensível à voz de Deus, longe do propósito de Deus. Tanto que é verdade que quando Jesus apareceu pregando, eles não ouviram. Exato, por eles isso que eles guardavam a vinda, né, desse Yeshua HaMashiach, exato. Guardavam a vida de Jesus, o Messias. Quando apareceu, não deram ouvidos. Se vocês acreditassem em Moisés de verdade, como vocês dizem, vocês me ouviriam. Se vocês de fato tivessem Abraão como pai, também me ouviria. Porque Abraão, inclusive, se alegrou em ver meu dia. Então eles não têm, eles continuaram a profetizar. Quando o homem deixa perder esse fogo profético, essa alma acesa, essa disposição de se envolver, né, de modo espontâneo e com o ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus, vai se petrificando e se torna um religioso. Tem uma vida cultica, uma agenda religiosa, frequenta, aparência, mas perdeu o fogo e o coração aceso. Então eles vão continuar. O povo que habitava em dessas trevas só foi salvo porque uma luz raiou. Raiou para quem? Para aquele que de fato viu, reconheceu e confessou, né, que tu és o filho de Davi, filho de Deus e tal. Ok. Não sei se respondi sem responder, né? Não sei. Mas acho que deu sim. Venci pelo cansaço? Não, mas assim, eu fui incisivo, verdade. Mas tentando, de alguma forma, lançar luz nessa questão que está aí, de certa forma, entenebrecida. Né? Certo? Aí concordou, então tá certo. Aqui, ó, o Antigo Testamento, que também se realizou, o Antigo Testamento, também não, o Antigo Testamento também não nasceu pronto. Também é evolutivo, também é processo. E partes, né? E em cada fase da história do povo de Israel, literaturas foram produzidas, vinculando ao seu momento, à sua época, uma resposta às demandas do seu tempo. Tanto no que diz respeito à questão do próprio Pentateuco, bem como, né, a questão vinculada dos profetas pós-exílicos, como Ageu, Zacarias, Malaquias, ou a própria do retorno vinculado aos históricos pós-exílicos, como Neemias, Esdras, Esther. Tudo tem a ver com o momento histórico. É possível você pegar esses livros e colocá-los, né, dentro do seu momento específico, dentro do ponto de vista linear da história. Agora, esses livros foram produzidos. A organização, a disposição desses livros depende do organizador, depende do bibliotecário. Não é isso? Vai estabelecer um critério de como ele vai organizar a sua biblioteca. Ele tem 100 livros. Ele vai organizar de acordo com como ele quer, mas de repente nós vamos mudar aqui a lógica de organização. Vai mudar a lógica. Ele vai ter que explicar para você qual o critério que ele utilizou para organizar esses livros. Certo? A nossa organização do Antigo Testamento, que me refiro à nossa, que as versões portuguesas, elas seguem a mesma lógica de uma versão bem antiga, chamada de Septuaginta, ou a versão dos 70, uma versão grega. Foi a primeira tradução do hebraico para o grego no que tange ao Antigo Testamento. A Vulgata latina, bem mais depois, ela segue a estrutura da Septuaginta. E as versões em português, por tabela, seguem, né, a estrutura da Vulgata, que, como efeito consequente, tem a mesma estrutura da Septuaginta. Daí que nós temos, no Antigo Testamento, essa estrutura do Pentateuco, dos históricos, dos poéticos, dos proféticos. Certo? No que diz respeito à estrutura, à organização do Antigo Testamento para o povo judeu, eles seguiram uma outra lógica diferente da nossa. Nós temos divisões Pentateuco, histórico, poético e profético. E os proféticos maiores e menores. Eles têm 3.
Três somente, ó. Que é a lei, os profetas e os escritos. Né? Aí o nomezinho lá no hebraico. Torá, Nevim, Ketuvim. Certo? Olha aí, acabei com o meu hebraico todo hoje aqui, né? Acabou, né? Oh my God. Até o inglês também acabei. Ó, essa lei aqui ó, lei. A Torá, na verdade, Torá não é a Bíblia hebraica. Torá é uma parte dela, que corresponde ao que nós chamamos de Pentateuco. Pentateuco. Então, o nosso Pentateuco é a Torá do povo judeu. Que está lá. Lei é a Torá ou a lei. Quando Salmo 1, bem-aventurado, e o seu prazer está na lei do Senhor. Lei do Senhor tem a ver com o Pentateuco. Né? Que é o coração. O Pentateuco, a Torá, é o coração dos demais livros. É o coração do Antigo Testamento. Porque o desdobramento histórico, não importa se são os primeiros ou anteriores, a ação dos profetas, tudo está ligado à questão de como esse povo tratou a lei. O desdobramento histórico é resposta à maneira como o povo tratou a lei. Ó, você vai entrar na terra. Quando você para pensar no Antigo Testamento, duas coisas importantes que tem que ter em mente. A própria lei do Senhor, portanto, a Torá, e Canaã. Ó, a lei e a terra. São duas coisas que estão ali interligadas. Se você utiliza a lei e a terra enquanto referência da organização do povo de Israel, você compreende a estrutura do Antigo Testamento. Quer ver? Olha só, vou avançar aqui por causa do horário. Rapidinho aqui, tá? Então, quando Jesus vai citar, inclusive, algumas passagens do Novo Testamento, você só compreende o versículo entendendo essas três principais divisões do Antigo Testamento de acordo com os critérios do povo judeu. Rapidinho aí, leia para mim, por favor, aí, Mateus 23, 35 e Lucas 24, 44. Eu falei rapidinho, gente. Já vou acabar aqui. Já, tá? Quem achou, pode começar a ler. Ó, quero ver os senhores na... Calma aí. Eu quero ver os senhores na palestra de história da igreja. Ô Tião, microfone. Esse aí é qual? Esse aí é o Lucas 24, 44. Olha só, vamos lá. Ouçam-no. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Segura. Aonde? Na lei de Moisés. Aqui, ó, esse pacote todo. Nos profetas. Esse pacote todo. E nos salmos. Aí vale ressaltar que esse outro pacote começa com salmos. Entendeu? Olha lá, Salmos abria essa outra classe, essa outra parte do texto. Ou seja, convince cumprir em mim tudo que estava escrito, desde Gênesis até Malaquias. Muito bem, pegadinha, né? Até Malaquias, certo? Aqui, ó, esse aqui é forte. Quem já achou aí, leu? 23, 35. Para que, até atrapalhou aqui, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, Abel estava onde? Abel onde? Gênesis. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Aonde está o relato sobre Zacarias, filho de Baraquias? Que matastes entre o santuário e o altar. Esse relato aí está em 2 Crônicas, tá? Então, ou seja, é de ponta a ponta. É falar aqui de cabo a rabo vai ficar feio, né? É de ponta a ponta. Beleza?
A estrutura. Aí você tem aqui, ó. Olha só que interessante, para fechar. Profetas anteriores, profetas posteriores. Olha, Josué, juízes, Samuel, reis, profetas. Será que a categoria utilizada, os critérios utilizados estão equivocados? Aqui sim, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12. Porque é em livro histórico. Mas é uma história teológica. E na história teológica, o profeta ganha proeminência. Porque o que importa na história não é o que você faz, é o que você permite Deus fazer na sua vida. Rapaz, você pode dizer amém por isso? Ó, isso aí é fresquinho, tá? Saiu agora. Vamos lá. Ó. Olha aqui, ó. Só aqui termino. Quando você pega, eu gosto muito dessa estrutura simétrica. Os 17 primeiros livros da Bíblia, né? Ó, quanto ao número 17, quanto à natureza, histórico nacionais, quanto ao gênero, prosa. Agora, desses aqui, só 5 livros pré-Canaã. Antes de entrar na terra, antes de dar a bênção, de cumprir a promessa, Deus deu condições de utilizá-la com maestria. Rapaz, você não tem... Ah, eu vou repetir. Antes de entrar, Deus deu o recurso, deu orientação, deu instrução. São livros pré-Canaã. Porque em Canaã, para ser bem-sucedido, tem que atentar para o que Deus deixou, senão vai dar ruim. Aí deu ruim, ó. Os 9 livros em Canaã. Aí lá, ó, a lei aqui, a lei é dada, aqui a lei é experimentada, só que os pós-Canaã, a lei é relembrada, porque essa lei experimentada foi esquecida. Ao ser esquecida, Deus traz profeta para relembrar. Não precisa inventar nada. Deus levanta você para relembrar o que é importante, que é adorar o Senhor, na beleza da sua santidade. Você pode dizer amém? Aleluia. Pastor Ronaldo. Amém. Eu estava brincando. Estava brincando com o pastor Ronaldo, né, que a gente vem na sequência aqui dos professores de São Paulo, né, elevaram o nível. Aí eu falei, eu acho que foi propositalmente que o pastor Ronaldo convidou o pastor Gilson para... Mas brincadeiras, né, à parte, a gente sabe que é um grande privilégio a gente poder estar na escola bereana e semana após semana a gente ser contemplado com a qualidade do conteúdo bíblico que é ministrado aqui. Então a gente tem que agradecer muito a Deus pela vida, né, do pastor Gilson, de todos os professores que passam por aqui, porque a gente vai se alimentando com consistência. E isso posso dizer para você com toda certeza, é um grande privilégio. E falando sobre privilégio de estar na Bereana, alguns irmãos aqui eles são tão entendidos acerca dessa importância de participar da Bereana, inclusive de estar aqui presencialmente. A gente sabe que muitos irmãos não vêm presencialmente porque está distante. A gente, obviamente, acha que é quase que injustificável você estar nas proximidades da igreja, ou você estar aqui nos bairros vizinhos e não comparecer aqui para poder desfrutar, né, desse momento. Embora pela internet a gente consiga assistir, não é a mesma interação, a gente não bate aquele papo aqui pós-bereana, a gente não se encontra, não toma um café. E a gente, desde o início do ano, a gente vem fazendo uma chamada aqui na Escola Bereana justamente para poder a gente privilegiar aqueles irmãos que estão aqui de maneira assídua, semanalmente. E hoje a gente, semana passada, a gente presenteou alguns dos nossos professores aqui das nossas classes, né, por conta dessa questão de presença nos nossos eventos, tanto na Fábrica EBD, os eventos online, que a gente sempre faz inscrição, a gente vai monitorando a presença, saber os irmãos que estão aí focados nessa capacitação contínua. E a gente presenteou nossos professores, a gente também hoje gostaria de presentear 2 irmãos aqui da Escola Bereana que estão corriqueiramente. Um irmão é o Carlos Alberto. Carlos Alberto, pode vir aqui, Carlos Alberto, para os irmãos. É interessante que o irmão Carlos Alberto ele está sempre aqui antes. Hoje a gente ia guardar o prêmio dele, mas ele chegou. Então está aqui, ó, aqui uma literatura para o senhor
e aqui também um ingresso para a Slavec. Hein? Vai bater foto aí? Pode tirar a máscara, irmão. Tá bom. Ai, tá descarregando. No final a gente bate a outra foto. Vamos lá. E agora algo mais interessante, né? Eu falei que a gente tem a lista, mas o Felipe não trouxe a lista. Mas você vê como é que é interessante, mesmo que a gente não lembre o nome, a gente sabe quem é a pessoa que está muito presente. Aqui o irmão aqui da frente, ó, pode vir aqui para receber o irmão Osvaldo. Eu não me recordava o nome dele, mas certamente não da presença dele aqui contínua aqui na frente. Vai bater a foto aí alguém agora? Mas não é possível que ninguém consegue bater uma foto, gente. Aqui, meu irmão, segura aí. Com o irmão Carlos Roberto a gente bate depois. Então, gente, não faltem a Bereana toda sexta-feira. Oi? Toda sexta-feira essa oportunidade de estar aqui na... Então, gente, aproveita essa oportunidade de estar aqui com a gente toda sexta-feira, para você usufruir disso também. A partir da semana que vem, a gente renova esse ciclo das nossas listas. Então, semana que vem a lista vai continuar passando e brevemente outros brindes aqui para o pessoal que está assíduo aqui, tá bom? Antes da gente terminar, para poder a gente orar aqui, reforçar, quarta-feira, 27, 9h30, o nosso Núcleo de Estudos sobre Política e Conservadorismo, o NPC, uma videoconferência, a estratégia, o plano do ativismo gay para destruir a sociedade. O pastor Ronaldo disse que vai mostrar aquilo que você nunca viu quando se trata desse assunto. Então, se eu fosse você, não perdia, porque serão informações aí bombásticas na quarta-feira. Foi a promessa que o pastor Ronaldo fez, que vai trazer coisa aí que... Fez. Mostrar aquilo que... Não, a gente está brincando aqui, mas o assunto é sério e, infelizmente, tem coisa que realmente choca. Infelizmente, tem. Mas vamos tratar. Eu vou estar com o pastor Ronaldo, vou ter o privilégio de estar com o pastor Ronaldo e com a Cris, né, a Cristiane Tebaldi, tratando sobre esse assunto. Vamos pegar ali uma abordagem sobre uma introdução dessa temática, vamos falar um pouco sobre a questão da lei, e o pastor Ronaldo vai falar sobre algumas coisas que a gente pode aplicar nesse tempo, né, enquanto igreja, e eu creio que vai ser bênção, tá bom? Entra lá, fabricaebd.org, acompanha nossas redes sociais que você vai ficar por dentro. A palestra do pastor Gilson lá, se você for lá no Crente Docente lá e comentar a postagem de hoje, também vai concorrer aí uma inscrição gratuita na conta do pastor Gilson. Vamos ficar de pé. Pastor Fernando, ora para poder encerrar. Obrigado, pastor Gilson. Hoje se cumpriu a escritura aqui, viu, pastor Gilson? Nesta noite, né? Aquele texto diz assim, Jesus falou, porque eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Hoje aqui se cumpriu essa escritura. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Meu Senhor, nosso Deus, nós queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor continua levantando, Senhor, neste tempo, os teus profetas, aqueles que, como João Batista, são vozes que clamam neste deserto deste mundo, meu Pai, e que esse Espírito que inspirou tantos profetas, Senhor, seja também sobre nós, Senhor, que teu Espírito nos dê essa consciência que neste tempo, nós somos os profetas desse tempo, Pai, para proclamar, para anunciar, para denunciar tudo quanto vem da Tua parte, meu Senhor. Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos pela vida do Teu servo, pastor Gilson Paulo, que nos ministrou de maneira tão abençoada e espiritual esta lição.
nós saímos daqui, Senhor, mais abençoados do que quando entramos. E os teus servos que aqui vieram, Senhor, puderam, Senhor, ter nesses momentos crescimento, Senhor, não só na sua vida espiritual, mas também na sua vida intelectual, no seu conhecimento bíblico. Continua abençoando a obra de ensino bíblico em nossa igreja, que a ADVEC, que nós, Senhor, denominamos como a igreja da palavra, permaneça na tua palavra, Senhor, e que em nosso tempo, nós possamos, Senhor, fazer a tua vontade. Abençoa todos os teus servos que agora vão voltar para os seus lares, guarda cada um debaixo do teu precioso sangue. Livra de todos os males, Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. A irmã está com cuscuz ali atrás. Se você, a irmã Tânia...